Olá, amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar algo também. Recentemente, o pastor Anderson Silva também, que eu tive o prazer de conhecer. E eu acho que é uma pessoa de Deus, sim, gostei muito dele. Acho que foi no mês de março, ele esteve na cidade de Milford, no estado de Massachusetts, que eu conheci e conversei um pouco com ele. Ele falou que diz ter se arrependido em ter votado em Bolsonaro. Por quê? Vou explicar por que ele falou isso. Porque quando ele se posicionou a favor de muitas pautas da direita, ele também perdeu muitos amigos também que fazem parte do movimento de esquerda. E o que você pensa disso? Aliás, é um assunto muito importante, a gente vai falar sobre o cristão e a política. O cristão e a política. E eu gostei muito da defesa do pastor Anderson Silva, não que ele queria votar no Luiz Inácio Lula, né? Mas ele falou assim que ele se arrependeu de ter posicionado de formas radicais, né, na eleição. E foi o que eu vi também, né, nessa última eleição. Eu já estou calejado, né, também, né, que na última eleição de 2018 eu fiz uma grande besteira também. Eu perdi muitos seguidores do meu canal do YouTube, do meu Facebook, da minha rádio online, porque eu comecei a falar mal das coisas da esquerda. Não que eu tenha mudado a minha posição política, não é isso não, porque eu acho que todo cristão deve ter uma opinião política e ele pode se posicionar politicamente, mas ele não pode misturar isso com a igreja, porque a igreja de Deus, ela não precisa de político. E eu vou falar para você, se Lula ou Bolsonaro ou Ciro Gomes ou Brizola, sei lá, quem já faleceu, tiver governando o Brasil, Fernando Collor, José Sarney, o que Deus tem para fazer na nação brasileira, ele vai fazer. Não é um homem que vai impedir o mover de Deus. Você vê que até mesmo em Cuba mesmo, Deus tem, que tem ditador comunista. Nicarágua, Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo maravilhas, porque a igreja de Deus, ela não precisa participar da política para poder crescer. Então eu achei uma ideia, uma defesa de muita maturidade, né, do pastor Anderson Silva. E você viu, né, que você pegou meus vídeos em 2022, quando teve a eleição do Brasil. Inclusive eu ia até fazer um voo para o Brasil, eu cancelei, que estava um clima muito pesado, muita briga, muita discussão. Eu nem quis entrar nesse assunto. Eu falei assim, eu tinha um voo para o Brasil bem no dia antes da eleição. E eu cancelei meu voo, falei assim, não vou fazer esse voo, porque eu acredito que o Brasil não está passando por um momento adequado. Não está passando por um momento bom, não quero estar visitando. Aí eu adiei para 3 meses depois. Eu já tinha comprado a minha passagem pela Latam Airlines, eu troquei minha passagem de novo, que eu não queria chegar no Brasil e pegar aquela bagunça que estava no Brasil, entendeu? Então eu vou falar para você, o pastor, o homem de Deus, nós somos pastores de comunista, nós somos pastores de gente de direita, nós somos pastores de liberal, nós somos pastores de republicano, né? Aqui no meu país, nos Estados Unidos, nós temos apenas 2 partidos principais, que é o republicano, que é o partido de direita, e o partido democrata, que é o partido de esquerda, né? E alguns lugares também do mundo só tem 2 partidos também, mas no Brasil tem muitos partidos, né? Então não importa o partido que você é, se você está no meu canal, se eu sou um pastor, se eu sou um homem de Deus, estou ministrando na sua vida, o meu dever é falar a palavra de Deus, é falar a verdade, doa quem doer, não é verdade? E não usar a minha influência religiosa de sacerdote cristão, de homem de Deus, para tentar convencer as pessoas a votarem em um determinado candidato. Por exemplo, as minhas posições são bem claras. Por exemplo, eu sou contra o aborto, eu sou contra casamento gay, eu sou contra várias coisas que a esquerda tem essas ideias aqui também de trocar de sexo. Eu sou contra isso, mas isso não tem nada a ver em eu querer misturar aqui no meu canal, ou quando eu estou pregando numa igreja, pregando num púlpito, que a igreja de Deus não precisa disso. O que eu vi na política brasileira? Muitos pastores, né, foram defender Bolsonaro e defender de forma radical.
Lula é ladrão, não sei o que tem. Meu querido, você viu, Bolsonaro perdeu. Ah, mas roubaram. Não, ninguém provou nada, na é verdade. E o que ficou provado é o seguinte, que quem manda no Brasil, que quem está por detrás do Brasil não é nem Lula e nem Bolsonaro, mas são juízes de Suprema Corte, são um grupo pequeno de 100 pessoas que mandam no Brasil. Então tudo isso foi uma ilusão. As pessoas compraram briga com todo mundo, teve gente, né, que brigou com o irmão, com o primo, né? Eu, na eleição de 2018, perdi muito seguidor. Gente da minha família deixou de conversar comigo, gente que me seguia no meu canal. Como que você vai votar em Bolsonaro? Eu não sei porque eu fui misturar essas coisas, porque a gente não deve misturar. Que o homem de Deus, ele tem o propósito de pregar a palavra de Deus. É por isso que as pessoas não entendiam que Jesus era o Cristo. Até hoje, a ideia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, ela é rejeitada na comunidade judaica, porque a Bíblia fala assim que o principado está sobre os seus ombros, o governo, né? Está nos ombros de Jesus. Você não viu Jesus vindo para governar a terra. Pelo contrário, Jesus, ele deu a sua vida, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e os judeus não conseguem entender como que o Salvador do mundo acaba sendo morto. Ah, mas ressuscitou. Quem viu, né? Aí eles vão falar, quem viu? Eles vão contestar. Mas um dia Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino milenar. E é isso que nós devemos pregar. Agora, eu vou falar a verdade para você. O que eu me arrependo? Eu me arrependo de algumas coisas, assim, por exemplo. Eu não gosto de algumas, nunca gostei de algumas atitudes também do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho ele muito radical, ele fala muito palavrão também, entendeu? Eu votei nele 2 eleições e não tenho vergonha de dizer isso, né? Preferi votar nele do que votar em algum candidato da esquerda. Mas muitas das posições dele eu acho que não precisa querer xingar as pessoas, na minha opinião. Não precisa querer maltratar as pessoas, maltratar jornalista. Eu vi, às vezes, ele sendo muito estúpido com jornalista. Eu sei que tem jornalista que faz pergunta tendenciosa, mas você tem que pensar que quando você é um presidente da República, você é um presidente da República. Você não está lá para falar, você não está para se posicionar como uma pessoa normal. Por exemplo, o povo fala assim, e o presidente Bolsonaro na vacina do Covid, né? Que, às vezes, ele dava a entender várias coisas. Meu querido, o presidente, se ele tem as opiniões dele, ele não está governando por um grupo de pessoas. Tem gente que apoiava a vacina, tem gente que era contra. Não importa, o presidente deveria fazer uma vacina e deixar disponível lá. Se você entendesse tomar a vacina, você tomava. Se você não entendesse, não tomava. Assim foi aqui nos Estados Unidos, né? Quem quis tomar Pfizer, várias vacinas foram disponibilizadas pelo governo americano aqui. E eu acho uma perca de tempo, totalmente desnecessário para o reino de Deus, cristãos envolvidos, principalmente pastores, usando as suas influências, não é verdade? Para tentar manipular as opiniões das pessoas em um determinado partido político. Não, pastor, você foi chamado para pegar a palavra de Deus. Nós estamos acima desse nível. Ah, mas lá os caras da esquerda é a favor disso. Eles são podres mesmo, eu sei disso. Mas a igreja está lá para ser o refúgio. A igreja está aqui na terra para ser o refúgio de comunista, de republicano, de democrata. Não importa a sua posição religiosa. Você deve ser bem-vindo, você deve ser respeitado e você deve ser entendido. Quando você entra numa igreja, não importa qual a posição do seu pastor. O pastor deve sim usar a sua influência, sim, talvez como um cidadão, porque todo mundo é um cidadão, mas isso tem que ser fora de 4 paredes. Então, acertado também, na minha opinião, o vídeo do pastor Anderson Silva, onde ele explica porque ele se arrependeu de ter dado apoio ao presidente Bolsonaro. E ele falou uma coisa que eu vou encerrar aqui o meu canal, né? Ele falou assim, se ele for ser perseguido, se ele for sofrer, ele quer sofrer como uma testemunha de Cristo. Os apóstolos sofreram, os homens de Deus morreram e morrem na história por pregar Jesus em outros ambientes. Eu não quero morrer, ele falou assim, eu não quero ser mártir, não quero ser perseguido porque eu sou de direita, não, eu quero ser perseguido porque eu sou cristão. Então,
acertar a posição do pastor Anderson Silva. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, pastor Anderson Silva, e que você siga sendo essa bênção para milhares de pessoas na nação brasileira e no mundo também. Tchau, tchau.